Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fla React TV e hoje a gente vai colocar um corte aqui muito legal e saber da opinião do Mauro César Pereira e do pessoal aí da Jovem Pan Esportes sobre o que o Flamengo deveria fazer, se deveria fazer ou não o que fez no domingo ou se iria atrapalhar esse finzinho de temporada valendo o título no jogo de amanhã contra o Ceará. Já chega aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativa o sininho de notificação. Bora pro vídeo, galera. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, pro Mauro e também quero fazer pro Bruno sobre essa situação do Flamengo, que o Flamengo ontem fez o trio elétrico lá e alguns torcedores, muitos torcedores comentavam aqui, será que era para ter feito esse trio elétrico? Não era melhor ter esperado o jogo de quarta-feira? A minha resposta, e eu não sei se a de vocês vai ser semelhante, é que eu acho que não tinha opção. Eu acho que o Flamengo, voltando de um tetra de Libertadores, primeiro tetracampeão da história, se não tivesse marcado para o centro do Rio, o aeroporto ia estar transbordando. O Flamengo ia ter que estar no braço do seu torcedor. E eu acho que tem dia para descansar aí. Eu acho que tem segunda, tem a terça e tem a quarta. Agora, muitos diziam, era melhor ter feito esse trio só depois da quarta-feira. É uma final de campeonato. E aí eu dizia isso, Mauro. Quero saber de você também, Bruno, que eu falava, gente, mas ia chegar no aeroporto, ia estar transbordando. Ia ter que ser feito alguma coisa. Vocês acham que isso pode atrapalhar ou não no jogo decisivo contra o Ceará? E vocês acham que tinha como evitar? Para mim não tinha como. E eu acho que pode se focar agora, Chega, acabou, virou a chave. Agora é final de Brasileiro. Não dá para atrapalhar tanto. Mas queria saber a opinião de vocês, porque foi um debate que eu vi muito nas ruas aqui em Lima. Então, se é o que o torcedor quer saber, eu acho que vale a gente trazer o tema aqui para o bate-pronto. Bom, eu acho que tinha que comemorar, sim. É uma grande conquista. Aqui já é um futebol brasileiro, ele já é tão pesado, tão cansativo, tão estressante, que se você não comemorar o que você conquista, fica uma coisa maluca. Às vezes é meio triste ver treinadores muito pressionados ou jogadores muito pressionados que mais ficam aliviados de não perder do que felizes de ter vencido, né? O cara fica... A cara dele não é de alegria quando ele ganha, a cara dele é de, nossa, graças a Deus eu consegui ganhar isso aqui, né? Porque se eu perdesse eu estava ferrado. Isso acontece muito aqui, porque é uma loucura isso aqui. Então, quando você tem uma conquista grande, você tem que comemorar, você tem que ficar feliz, você tem que curtir, porque são poucos momentos que permitem que você faça isso. Quando você perde jogo, tratam você como se você não pudesse sair da sua casa. Você perde um jogo, no dia seguinte tiram uma foto do cara no restaurante comendo uma pizza. Não, que absurdo, como que o cara está comendo uma pizza no dia seguinte, é uma derrota, enfim. Então quando você ganha, tem que comemorar. Claro, agora tem um outro jogo importante quarta. Hoje dá para todo mundo estar concentrado, que eu não digo nem na parte física, não, é mais na parte mental, de concentrar, de voltar. E tem tempo, segunda, terça, dá para voltar, concentrar e fazer um jogo bom na quarta-feira. O Botafogo conseguiu fazer isso também ano passado, né? O Botafogo, ele derrota o Palmeiras antes da final da Libertadores, assume a liderança, joga com o Atlético no sábado, ganha e joga no meio de semana com o Inter no Beira-Rio, um jogo difícil, que se ele perde aquele jogo, o Palmeiras voltaria à liderança. O Palmeiras ganhou do Cruzeiro aquele dia. E depois joga domingo com o São Paulo e ganha do São Paulo também. E embarca para o Mundial. E embarca para jogar 3 dias depois no Catar. Aí não aguentou, né? Aí tudo tem limite, né? Aí tava morto e tomou 3-0 do Pachuca. Mas tem que comemorar, tem que curtir. São raros momentos que você tem de curtir. Aqui você mais sofre do que você fica feliz no futebol brasileiro. Então, tem que curtir mesmo. Mauro César Pereira. Flamengo, para todo mundo aí tinha que comemorar mesmo. Quero saber para você. E outra, pode atrapalhar no jogo contra o Ceará ou não? É jogo que o Flamengo tem que ganhar, independentemente de cansaço ou de qualquer festa, porque é muito favorito e é o jogo para o título brasileiro, com o Maracanã transbordando, Mauro. Embarcaram já na madrugada de sábado para domingo aqui em Lima, chegaram pela manhã ao Rio de Janeiro, passaram aquelas horas ali no trio elétrico celebrando, foram para casa, dormiram em casa, treinam hoje às 3h30 da tarde, ou seja, essa hora está todo mundo em casa ainda, dormiram até tarde, se assim seus corpos pediram, digamos assim. Vão treinar já tarde, treinam amanhã e jogam na quarta sem viagem. Não vejo problema nenhum. Zero problema.
e acha que não dá para atrapalhar em nada o jogo. E o que eu te perguntei, Mauro, é obrigação a vitória contra o Ceará, né, Mauro? É um jogo que o Flamengo é muito favorito e que tem que ir com todos os titulares cavalaria, né? Não tem que pensar, não, mas tem o Mundial a partir do dia 10. Para mim, que se dane o Mundial. Para mim, prioridade é Libertadores e Brasileiro. Ninguém está pensando nesse torneio. Mesmo aqui, você fala com os torcedores, ninguém está pensando nisso. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que isso aí. Esse Campeonato Brasileiro é o que importa. Isso aí vai lá, depois joga lá, vê o que acontece. Ninguém está nem pensando nisso. Claramente assim. Então eu entendo que o Flamengo colocou contra o Atlético Mineiro um time com muitas reservas e lançou titulares durante o jogo para tentar ganhar. Vai colocar um time misto quarta-feira? Claro que não. Pode ter mudanças por uma questão estratégica, um jogador ou outro que sinta, que não esteja bem, pode acontecer, como em qualquer partida, mas por opção, para priorizar outra coisa, de forma alguma. E não tem motivo para o time estar desgastado, cansado. Como eu falei, os caras voltaram, chegaram ontem, teve aquela festa toda, foram para casa, dormiram em suas casas. Hoje o treino ainda daqui a 1h30 aproximadamente, quer dizer, os caras estão ainda em casa, tranquilos, dormiram até tarde se assim quiseram, bem alimentados, tranquilamente, treinam hoje à tarde, treinam amanhã, concentra, joga na quarta só 9h30 da noite. Cansado do quê? Tem tempo aberto para descansar, como é que não consegue jogar uma partida de futebol, ainda mais uma partida que vale um título brasileiro? Agora, tem que levar muito a sério que o Ceará é um time que está brigando para ficar na Série A, né? E vai tentar conseguir pontos. Então, é um jogo para tratar com seriedade, evidentemente, mas não acho que exista nenhum tipo de problema porque festejaram. Faz o quê? Chega para aquela multidão que está na rua e fala o seguinte, olha, vamos todo mundo para casa agora, aqui não vai ter nada. Pô, não tem cabimento, você tem que também entender o contexto, né? E acho que o que aconteceu ontem não é nada que vá deixar os jogadores sem condições de entrar em campo. E Mauro, eu vi uma notícia de hoje, só perguntando rapidinho, que o Flamengo já está pensando nas contratações para o ano que vem, e o foco seria um goleiro, né? Claro, para o Rossi ter um substituto, ter um reserva, e um zagueiro. Eu senti a falta também de um centroavante, pela situação de não ter um cara no nível do Pedro hoje para ser o substituto do Pedro. Ou não, você acha que tem que ser só goleiro e zagueiro mesmo? Que falou que o foco vai ser total para um goleiro e para um zagueiro, na reportagem que eu li. Então a reportagem que você leu, não significa que seja verdade, ou que as coisas vão ser assim. Aí é informação do autor da reportagem. Acho que esse tipo de assunto nessa época, o Flamengo acabou de ganhar uma Libertadores, pode ser campeão brasileiro daqui a 2 dias, vamos falar de mercado da bola. Eu acho que isso é muita falta de assunto. Tem nomes na matéria? De jogadores? Não tem nomes. Então vamos embora, toca o barco. O Flamengo pode ser campeão nacional na quarta-feira, gente. Aí vai falar em mercado da bola, pelo amor de Deus, o mercado está fechado. Isso aí é assunto a partir do dia... Se o Flamengo for até a final do torneio lá no Catar, lá desse Mundial Intercontinental, isso aí é assunto a partir do dia 18. Dia 17 acaba o torneio. Se o Flamengo chega lá, joga dia 17 contra o PSG, digamos que chega até lá, né? Tem que passar por 2 adversários, Cruz Azul e Pirâmide. Aliás, o Cruz Azul joga nessa terça e na sexta, pela semifinal do Campeonato Mexicano. O time mexicano, adversário do Flamengo primeiro, também está envolvido com jogos importantes lá no seu país. Então vai chegar até talvez mais desgastado que o Flamengo. O Flamengo joga na quarta, aí no domingo, se for campeão na quarta, pode colocar um time reserva em Mirassol, poupar os titulares, né? E o Cruz Azul na sexta-feira joga um jogo de mata-mata, um terça e um sexta. Então, se o Flamengo fizer o dever dele na quarta-feira, ele pode preservar os jogadores que assim quiser no jogo contra o Mirassol. Então acho que esse assunto de contratações é um assunto que vai entrar na pauta a partir do momento que acabar a temporada. Agora fica na especulação. É um centroavante, é um goleiro, é um zagueiro. É óbvio que vai contratar um goleiro, o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, o Flamengo precisa de um goleiro melhor para a reserva. É óbvio que vai contratar um zagueiro, porque já foi um erro não ter contratado agora, já que claramente o menino João Vitor não estava pronto ainda. Ele tem que passar por todo um processo para não ser queimado, de relançamento, digamos assim, né? O Cleiton vai embora. O Iago, o Flamengo talvez negocie, já apareceram algumas possibilidades. Então vai contratar um zagueiro, me parece óbvio. Não tem muita novidade aí. O goleiro tem que trazer, tá aí um centroavante. Eu creio que o Flamengo vai trazer um centroavante também, vai contratar um centroavante. Até porque tentou no meio do ano, não conseguiu e precisa contratar outro jogador para a posição. Assim como é provável que negocie alguns atletas. É provável que Juninho não fique, é provável que Michael não fique, desde que o mercado os absorva, né? Que são jogadores pouco aproveitados. Para citar aí 2 nomes, entre outros que eventualmente vão deixar o clube também. Mas acho que esse assunto ele vai crescer na hora certa. Até já me falei, mas quero citar um pouquinho mais. Tem esse caso do Botafogo e eu pegar a própria história do Flamengo.
Ele ganha a primeira em novembro de 81 contra o terceiro jogo contra o Cobreloa numa segunda-feira em Montevidéu, volta para o Rio, faz a festa, tem jogo do Carioca, no primeiro domingo tem decisão que se ele ganha do Vasco, ele é campeão carioca, perde pro Vasco. Aí na quarta-feira um jogo absolutamente impraticável no Maracanã, perde no final e se tivesse vencido, evitaria a terceira partida. No terceiro jogo, o famoso ladrilheiro, o Flamengo vence, é campeão carioca de 81. No dia seguinte vai para Los Angeles, passa um tempinho, vai na Disneylândia mesmo, lá em Anaheim. Daí vai pro domingo pela manhã, horário de Brasília, era madrugada de domingo, né? Lá em Tóquio, mete 3-0 no primeiro tempo, um show de bola contra o Liverpool e é campeão do mundo. E aí, galera, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Olha, eu, na minha opinião, achei que deveria ter feito mesmo. A galera tinha que ir pra rua, o time tinha que chegar, ficar perto da torcida, até pelo fato de ter sido um título maravilhoso. Afinal de contas, agora a gente é o único tetra campeão da Libertadores aqui do Brasil. Ó, quem tem 4 tem mais. Galera, muito obrigado aí, valeu para quem ficou até o final, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não deixe de deixar o seu like. Valeu, galera, a gente vai voltar com mais vídeo, um grande abraço, fui!